Olá, pessoal! Eu sou a doutora Jaqueline e hoje vamos bater um papo bem informal sobre regularização imobiliária. É um tema que muita gente só descobre a importância quando vem algum problema. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a doutora Gleice Kelly Vicente, que atua como advogada há mais de 10 anos nessa área. Muito obrigada, doutora Kelly, por ter aceitado esse convite de vir aqui falar com a gente hoje, esse bate-papo sobre regularização imobiliária. Para começar, de forma simples, explica para nós quais são os principais motivos da regularização imobiliária e o que significa, né, ter um imóvel regular hoje. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, doutora Jaqueline, pessoal que está nos assistindo. Bom, o pessoal é um tema que não se fala muito, né? A gente vê algumas coisinhas na internet, mas o pessoal acaba pensando, imóvel irregular, tá com dívidas, tá com que tipo de problema? Mas na realidade o que a gente trata é dos imóveis que às vezes tem só um contrato de gaveta, aqueles imóveis que tem só escritura e não é registrado, até mesmo aqueles que ficam sem fazer inventário, enfim, aqueles que não estão devidamente averbados e registrados na matrícula do imóvel. Então, os principais são esses imóveis que estão com, que nem você mencionou mesmo, né, contratos de gaveta, imóveis que recebeu de herança, não deram ao devido inventário, os procedimentos. Então, eles ficam ali, como a gente pode falar, impedidos, né, de venda, enfim, acho que você consegue me explicar melhor aí essa situação. Sim, na verdade, como você falou no começo, o pessoal acaba tendo consciência quando acontece alguma situação. Então, por exemplo, eu tenho um contrato de gaveta, acho que tá tudo certo, nunca me deu problema nenhum, o imóvel é meu. Mas daí acontece de alguém falecer, o que é proprietário mesmo, e eu sou acionada, e é aí que a pessoa toma consciência do problema. E não é só isso, né? A questão dos problemas vai muito além. É um imóvel que você não consegue vender facilmente, não é qualquer pessoa que quer comprar um imóvel nessas condições. É um imóvel que você não consegue financiar. Você fica ali travado numa possível herança no inventário, e sem falar na questão que ele desvaloriza muito o valor de mercado, né? Aproximadamente 40% ele perde o valor. Então tem todas essas consequências. É verdade que eu posso até perder esse imóvel? Sim, é possível. É aquela velha história, né? Quem não registra não é dono. Então quem está na matrícula do imóvel que é proprietário. Se essa pessoa tiver algum problema no nome, sofrer algum bloqueio, alguma coisa, vai afetar você que está ali na posse do imóvel. Então esse é um dos mínimos dos problemas que pode acontecer. Entendi. É como fosse uma questão, por exemplo, uma pessoa tem um imóvel e ela também tem uma empresa. E aí ela fica com uma dívida dessa empresa, o imóvel pode ser levado para pagar essa dívida? Algo nesse sentido? Exatamente. E aí o problema começa a se agravar, porque a pessoa muitas vezes compra de boa fé, né? Como eu disse, acredita ali que o contrato de gaveta é um documento válido. E aí tem toda a questão de provar que você é um adquirente de boa fé, falando um pouquinho técnico aí, mas aí você tem toda a questão de provar, e às vezes, até você resolver isso, a sua casa já foi embora. Algo que você batalhou às vezes uma vida inteira para conseguir. E nesses anos trabalhando nessa área, você já teve alguma situação no escritório em que a pessoa ou perdeu realmente esse imóvel, ou chegou ali quase perder, foi uma situação assim até de emergência? Infelizmente eu tive um caso na minha família, inclusive eu tinha um ano e pouquinho de formada, foi mais ou menos a minha primeira experiência com regularização de imóvel, e foi com os meus pais. Eles compraram a casa que eles moram hoje, através de contrato de gaveta. Na época, inclusive, pagaram até em dinheiro, levaram dinheiro lá, e tinha uma imobiliária envolvida, inclusive.
Não foram verificadas certidões dos proprietários, nada disso, só um contratinho mesmo. E eles foram surpreendidos com um oficial de justiça na porta da casa deles. Aí foram lá me procurar e tudo mais. Quando eu fui verificar a situação, era uma ação trabalhista. Nossa. E aí eu comecei a verificar, a empresa tinha inúmeros processos trabalhistas, porque a proprietária da casa tinha uma empresa que faliu, como não achou bem nenhum no nome da empresa, passou para os sócios, e aí chegou até a casa dos meus pais. E aí foi aquela luta, como eu disse agora, para provar que eles tinham comprado de boa fé, que não queria fraudar credores, toda aquela situação. E a gente ficou uns 2, 3 anos nessa situação até eu conseguir tirar essa penhora e passar o imóvel para o nome deles. Nossa, que situação. Imagino que foram 3 anos aí que não conseguia nem dormir direito, com medo de perder o seu único bem, né? Exatamente. E me corrige se eu estou enganada. O que a gente percebe, né, no dia a dia mesmo da advocacia dos clientes é que eles têm aquela famosa frase: não vai dar nada, se der pouca coisa, né? Isso daí é balela que falam por aí. Mas pelo que você está me contando, então, a situação realmente ela é séria e pode levar até a perca, né, desse imóvel, desse bem. Exatamente. E aí, às vezes, a pessoa até tem consciência, eu preciso ter uma matrícula, eu preciso ter meu imóvel regularizado, mas aí vai ver os custos, acha muito alto e deixa. Mas é quando você se depara com um problema, aquilo já não é preventivo. Você tem que fazer alguma coisa para solucionar. E o que era, às vezes, o tamanho desse, vira uma bola de neve, né? Então, assim, por isso que as pessoas têm que se organizar realmente, se tiver um imóvel nessas condições, para se organizar e deixar tudo certinho o quanto antes. Sim, entender que não é gastar um dinheiro, e sim valorizar e proteger o bem seu e da sua família. Porque muitas vezes é o único imóvel da pessoa. Então, no caso dos meus pais, é o único imóvel deles, né? E como eu comentei, o imóvel ele desvaloriza demais. Então, em Indaiatuba, né, que a gente sabe que os imóveis são muito valorizados, se você pega um imóvel de 600 mil, você já perde mais de 100 mil reais aí nele, bem mais do que 100 mil, só porque você não tem a documentação. E a dificuldade também para vender, né? Acredito. Por conta de quem está comprando não quer comprar já um imóvel que vai vir com problema. Dificilmente. O que a gente vê bastante aqui na cidade tem realmente alguns bairros de imóveis irregulares, então eles vão passando por debaixo do pano, mas é aquelas pessoas que não se importam. Eu sei que eu estou comprando o seu de gaveta, o imóvel seria 200, você está me vendendo por 100, eu tenho essa consciência e está tudo bem, a pessoa não se preocupa, que lá na frente pode acontecer tudo isso que eu comentei aqui, inclusive você perder essa casa que você achou que estava comprando. E aí a proteção da família nessa situação, né? Tudo que a pessoa investiu, às vezes juntou por anos dinheiro para comprar o seu bem e ter o seu lar, vai por água abaixo. E no escritório aparecem muitos casos não tão graves. Eu acho que o mais grave que eu já tive realmente, infelizmente, foi o dos meus pais. Mas já apareceram pessoas querendo vender, por exemplo, chácara. E aí um valor muito abaixo, né, devido por ter só um contratinho de gaveta. Pessoas que fez inventário e aí pegou só os direitos do imóvel, não pegou a propriedade, aí você tem que fazer todo um trâmite depois. Ou seja, você acha que está economizando e no final das contas você está só perdendo. Entendi. Então é muito importante que as pessoas tenham essa consciência, mas é um assunto, como eu falei, muitas vezes o pessoal não tem muito acesso, né? Sim. A gente ouve falar também muito, é famosa até a frase de pessoal falar de forma errada, né? O uso capião. Isso também é uma forma da gente regularizar um imóvel ou não tem nada a ver com regularização de imóveis? Isso é uma outra área? Tem. Na verdade, a regularização de imóveis ela é ampla. Às vezes só uma escritura, às vezes um inventário, mas a uso capião também é uma maneira, né? Às vezes a pessoa não tem um documento
ter um contratinho de gaveta ou só tem a posse, só um recibo que pagou para a pessoa, tá ali há muitos anos, né? Aí vem alguém e fala, vamos resolver essa situação. E aí, claro, o advogado vai analisar. Se for a solução melhor, a uso capião, ela geralmente é utilizada nesses casos. Entendi. Kelly, uma dúvida até que pessoal minha aqui. Quando nós vamos atrás de um imóvel para comprar, acho que a maioria das pessoas pensa, vão atrás de uma imobiliária. E acreditam que, por estar comprando na imobiliária, está tudo ok, está seguro aquele imóvel. Isso é verdade, não é verdade? Como é que funciona? Então, muitas imobiliárias, claro, trabalham de forma correta, a gente vê, a gente sabe, mas esse caso dos meus pais, eles tiveram uma assessoria da imobiliária, que no caso não fez o mínimo, né? Não tirou certidões. Como já era ali uma venda que não ia ser passada através de cartório, escritura, o mínimo, no caso, seria levantar certidões dos proprietários, inclusive ter essa conversa com quem está comprando, enfim, deixar tudo certinho a documentação, e isso não foi feito, né? Então, assim, por isso é muito importante a assessoria, muitas vezes até do advogado. Lá no escritório, a gente já fez até em caso de locação. A pessoa tem dúvida do perfil da outra, e é uma forma de prevenção, é você olhar justamente se essa pessoa já tem um histórico de problemas, processos judiciais, e aí você vai mais preparado para aquela situação. Entendi. Então, né, não é que comprar de uma imobiliária vai estar assegurado. Pode ser que seja um a mais, mas nem sempre ali é uma segurança realmente. O importante é realmente prestar atenção no preventivo. Fazer os levantamentos de todas as informações. Hoje, quando a gente levanta a matrícula do imóvel, que a gente fala, lá vai estar todo o histórico do imóvel, tudo o que aconteceu. Então, ali você já identifica uma série de problemas. E aí você faz todo esse levantamento de certidões e tudo mais, você vai diminuindo os riscos de um futuro problema, né? Sim, como fosse um planejamento também, né? Na minha área, que é mais direito previdenciário, a gente fala muito de planejamento. Então, estou entendendo que na área imobiliária também é como fosse um planejamento da pessoa saber que o seu bem daqui 5, 10, 15 anos não vai ter uma dor de cabeça. É justamente isso. O pessoal procura muito advogado quando já está com um problema na mão, quando na realidade a gente faz esse trabalho preventivo também, né? Às vezes consultar para prever problemas futuros, como no seu caso, planejamento previdenciário. Hoje o pessoal está fazendo muito planejamento sucessório, né? Então a gente trabalha muito nessa parte preventiva também, para evitar problemas aí para o nosso cliente. Muito interessante, doutora Kelly. Bom, então para finalizarmos, eu gostaria que você deixasse uma orientação para quem está nos seguindo, nos vendo aqui, sobre essa situação que viemos hoje falar. Então, o que eu falo aí para o pessoal, né, é realmente se atentar, se preparar, vai comprar um imóvel, você está realizando um sonho, é algo importante. Então, se dedique um tempo para fazer essa parte preventiva, né, para analisar todos os riscos aí, para futuramente realmente ter menos dores de cabeça. Muito obrigada, doutora Kelly, pela sua participação, aceitado aqui o nosso convite. E muito obrigado a todos que acompanharam esse episódio e até o próximo.